Pessoal, tudo bem? Então, essa semana a gente vai fazer aquela atividade que eu postei lá no RStudio e para vocês entenderem como que vai ser a programação do teste, para ver se dois grupos têm uma diferença estatística ou não, eu vou explicar um pouquinho aqui a ideia, tá bom? Tá, então, o que a gente vai simular é um teste de permutação ou teste de aleatorização, que a gente chama, para testar hipótese de diferença entre dois tratamentos, tá? Então, no caso do exercício de vocês, seria quando foi feita a intervenção de lavar as mãos e quando não foi feita e não lavar as mãos, por exemplo, são os dois tratamentos, tá bom? Tá, então aqui, imagina que eu tenho um pesquisador que está interessado em comparar dois tratamentos, A e B, tá bom? Para ver se tem uma diferença entre o tratamento A e B com relação a uma resposta que ele coletou, alguma medida que ele fez, tá? Então aqui eu vou fazer uma pesquisa muito pequena, que nem teria na prática um poder estatístico, né? Mas é só para exemplificar. Então imagina que eu tenha 6 pessoas, tá bom? Essas são minhas 6 pessoas. E aí eu vou alocar essas 6 pessoas aleatoriamente a um dos tratamentos, ou A ou B. E aí eu fiz um sorteio e saiu dessa forma. Então eu tenho aqui a pessoa 1 foi para o tratamento A, a pessoa 2 para o B, etc. Tá bom? Então foi essa alocação aleatória, tá bom? Ok. Apliquei o tratamento e coletei a minha variável resposta de interesse. Então eu fiz uma medida em cada pessoa. Então a pessoa 1 que recebeu o tratamento A teve a medida 19. A pessoa 2 que recebeu o tratamento B teve o valor observado 23 e assim por diante, tá bom? Bom, então aqui eu tenho meus dados numa planilha, então eu tenho a pessoa 1, tratamento A, 19, B, 23, etc. Bom, então aqui a primeira coisa que eu vou fazer, vou calcular a média da resposta entre as pessoas que receberam o A e entre as que receberam o B, certo? E eu tô querendo verificar a diferença, então eu vi que pessoas do grupo A tiveram uma média de 22 na resposta e na B 32, então a diferença é menos 10, tá bom? Ok? Então será que essa diferença está indicando que A tem uma média inferior a B? Tá? Na minha amostra. Mas quando eu faço um estudo com uma amostra, eu não quero tirar conclusão só para minha amostra. Eu quero tirar conclusão para a minha população que eu estou tentando representar na minha amostra. Então eu quero fazer uma inferência, né? Será que essa diferença que eu observei, que A é inferior a B, será que isso vale populacionalmente ou só vale na minha amostra? Tá? E aí a outra questão seria: será que mesmo que na verdade eu não tenha nenhuma diferença entre os dois tratamentos, mesmo assim é plausível observar uma diferença de menos 10? Será que foi só fruto do acaso essa diferença de menos 10? Que na verdade na população nem tem uma diferença entre A e B, mas na minha amostra apareceu-se menos 10 simplesmente fruto do acaso. Será que é isso ou será que realmente o A tem um efeito e ele está deixando a resposta inferior a B de verdade, tá? Então é isso que eu quero avaliar, se é um fruto do acaso ou se realmente eu posso refutar essa hipótese. Então a hipótese nula não existe diferença entre os tratamentos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a média das pessoas que recebem o tratamento A é igual à média das pessoas que recebem o tratamento B, tá? Populacional, a média populacional, tá? Então, se eu falo que mídia A é a verdadeira média da resposta de todas as pessoas que recebem o tratamento A, e MID B é a média verdadeira de todas as pessoas que receberem o tratamento B,
A hipótese nula está dizendo que as duas são iguais, não tem diferença. É como se eu não tivesse dois tratamentos na minha população, como se fosse tudo uma coisa só, tá? Como que eu avalio se essa hipótese é verdadeira ou não? Se os meus dados corroboram com ela ou não, tá? Então, lembrando, sobre H0 não existe diferença entre os tratamentos. Então, se H0 é verdade, aquela resposta da pessoa não tem a ver com o tratamento que ela recebeu. É simplesmente a resposta da pessoa. Independente se ela recebeu A ou B, ela daria aquela resposta. Essa é a ideia da H0, tá? Então, é como se eu tivesse um corte aqui. Quer dizer, essa resposta aqui da pessoa 1 não quer dizer que ela é do grupo A por causa do grupo A. É simplesmente uma resposta dela. Essa aqui da 2 não quer dizer que é porque ela recebeu o tratamento B. Tá? E assim por diante. É como se você cortasse essa ligação tratamento-resposta. Tá? Então, ok? Aí eu falo que não tem ligação com o tratamento. Tá? E aí, se a hipótese nula é verdadeira, esse menos 10 que eu observei na diferença de médias, na verdade é uma coisa do acaso, uma consequência de eu ter simplesmente aloquei pessoas A e B, calculei e deu essa diferença. Tá? Então eu vou repetir esse argumento da H0 várias vezes. Eu vou fazer assim, imagina que eu posso fazer todas as alocações possíveis de 6 pessoas em 2 tratamentos. Vou embaralhar várias vezes e cada vez eu vou calcular a diferença das médias. Se eu puder fazer isso várias vezes. No caso de 6 pessoas, eu posso, que é pouquinho. Então, quantas maneiras que eu tenho de alocar 6 pessoas em 2 grupos, né? Eu tenho 3 para um grupo e 3 para o outro. São 20 formas, tá? 20 maneiras. Então, imagina que eu fiz uma alocação, uma outra alocação. Essa aqui é a original, eu acho, que deu menos 10. Se eu fizer uma outra alocação, a diferença dá menos 11. Se eu fizer uma outra aleatorização e recalcular, dá ponto 66. Se eu fizer todas as 20, então aqui é uma alocação, média de um, média de outra, diferença, média de um, média de outro. Então, para cada realocação, cada permutação, eu calculei a diferença de novo. E aí você repara que você tem valores desde 7 a menos 11, 0, enfim, vai variando, tá bom? E aí aqui continua, tem mais. Se eu fizer um histograma, é isso aqui que eu consigo. Então, o que eu estou fazendo? Sob a hipótese nula, ou seja, que as alocações são todas ao acaso, e eu simplesmente olho as diferenças, embaralho todo mundo e olho as diferenças, eu tenho essa distribuição aqui. Ela é totalmente simétrica, está centralizada aqui no zero, tá bom? E aí, eu tenho, bom, essa figura aqui é considerando que a hipótese nula é verdadeira, mas o que eu observei, mas lembre, a hipótese nula é uma hipótese. Agora eu tenho que ver, será que meus dados corroboram com essa hipótese ou não? Porque a hipótese é uma coisa que está na minha cabeça. Se os dados me dizem outra coisa, eu tenho que ser humilde e refutar aquela hipótese, ok? Então é isso que eu quero saber. Só que eu só vou refutar se os dados tiverem uma forte tendência contra essa hipótese. Bom, então aqui é sobre a hipótese nula, todas as diferenças plausíveis de ocorrer, sendo que é tudo fruto do acaso, são esses valores aqui. Tudo isso aqui é plausível de acontecer sem ter diferença entre A e B, porque você viu que você aleatorizou, como se grupos, cada vez uma pessoa está num grupo ou no outro, e eu tive todas essas diferenças observadas, tá? Bom, mas aí no experimento inicial, eu tinha observado menos 10, tá?
Então, como que se comporta esse menos 10 naquela distribuição sobre a hipótese nula? Tá bom? Eu tenho essa combinação que me deu 10, essa que me deu menos 10, menos 11 e 11, tá? E aí você vê, né? Como que você calcula isso? Bom, como que a gente calcula o valor de P, né? É a probabilidade de eu ter uma evidência, de eu ter um valor tão extremo quanto o que eu já observei. Então imagina que a minha hipótese alternativa seja diferente, que as médias são diferentes, tá? Se eu conseguisse um valor, eu consegui 10, certo? 10 está bem diferente do zero, zero é onde elas são iguais. Mas se eu conseguisse, quer dizer, eu consegui menos 10, mas se eu tivesse também conseguido 10, também não seria tão diferente quanto? Tão extremo quanto? Tá? Da mesma forma, o 11 seria ainda mais evidência contra a hipótese nula. Então, eu também tenho que contar o caso aqui do 11 e do menos 11. Tá? Então, eu tenho, das 20 combinações, eu tenho 4 com valores iguais ou mais extremos do que a hipótese nula, que é o zero. Tá? Então, o valor de P aqui, no caso, foi 20%. Tá bom? E aí, eu não consegui evidência para rejeitar a hipótese nula, porque aí vocês vão ver lá em inferência que você usa em geral 5%, por exemplo, porque você só vai rejeitar se tiver um p-valor bem baixo, tá? Ou seja, será que esse 10 é bem raro de ocorrer? 20%, tá? 10 ou mais extremo, será que é raro de ocorrer? Não é, porque é 20% aqui. 1, 2, 3, 4 em 20, tá? Então, esse é um exemplo só com 20 permutações possíveis. Agora, imagina um outro exemplo que eu tenho 20 pessoas, então é uma amostra pequena, 2 tratamentos, tá? Só que aí, e aqui eu tenho os dados do meu experimento. Então, imagina que eu fiz um box plot dos resultados de todo mundo que recebeu o tratamento A e todo mundo que recebeu o tratamento B, por exemplo. Eu tenho as duas médias. A diferença entre as médias agora foi menos 3,3 e de novo, será que é uma média fruto do acaso ou realmente eu tenho uma diferença significativa entre o tratamento A e B, tá bom? A mesma coisa, eu vou fazer todas as permutações possíveis e para cada permutação possível eu vou calcular as diferenças e estudar a distribuição das diferenças sobre a hipótese nula, tá? Só que eu tenho tudo isso aqui de combinação possível. Aí sei que número é esse, enorme, tá? Então eu teria que fazer para cada uma. Na prática você não precisa fazer para cada uma, você só precisa repetir várias vezes. Você não precisa fazer exatamente para todas as permutações, mas é um detalhe. Tá bom? Então são todas essas combinações possíveis de 10 pessoas em cada um dos tratamentos. Se eu fizer para todas, e aqui eu fiz realmente para todas, olha como é que fica a distribuição. Fica bem próximo da normal, né? Tá? A média no zero aqui, sim? A hipótese nula é que a média A é igual à média do B. Então, a diferença é zero. Então, centralizado no zero. Mas é possível também, simplesmente devido ao acaso, eu conseguir um valor de menos 4,3. Mas é super raro. É possível também, a hipótese nula verdadeira, eu conseguir valores de menos 2,9, 2,7, etc. Tá bom? A gente conseguiu, nos dados observados, menos 3,3, tá? Então, como é que eu calculo o valor de P aqui? Se minha hipótese nula é de diferença, não importa para que lado, maior ou menor, então eu tenho que pôr, é o quê? 3,3? Então eu tenho que calcular a área aqui, né? De 3,3 para cima disso e menos 3,3 e abaixo disso. É essa área, essas duas áreas aqui que são usadas para calcular o valor de P, ok?
Então, no caso, deu isso aqui, deu bem baixo. Ou seja, 3,3 é um valor não muito plausível se a hipótese nula for verdadeira. E aí, o que eu faço? Bom, minha hipótese é uma hipótese que eu tô colocando na minha cabeça, certo? Os dados eu observei uma coisa que é muito pouco plausível de ocorrer se a hipótese nula é verdadeira. Então, o que eu faço com a hipótese? Rejeito a hipótese, ok? Tá bom? Então, aqui tem um passo a passo para vocês fazerem, tá bom? No caso, no programa que vocês vão fazer, vocês não vão precisar fazer todas as permutações possíveis, porque vão ser muitas. Então, vocês vão simplesmente repetir, tipo, permuto as pessoas, realoco as pessoas e agrupo nos dois grupos e calculo. Rearranjo, aloco em dois grupos, calculo. Rearranjo, aloco em dois grupos e recalculo, tá bom? Não precisa fazer para exatamente todas as combinações possíveis, porque vão ser muitas. Porque vocês vão ter 98 pessoas, 98 dias, e um grupo tem tamanho 22, tá bom? E vai ser muitas combinações possíveis, ok?